O local de deixar é sempre onde tem a claridade, nunca sol direto. A sujeira a gente usa jato d'água, ó, e depois eu coloco, certo? Oi, tudo bem? Hoje eu vou mostrar como é que se replanta um sapatinho. É mais conhecido como sapatinho. O nome científico dela é Papilopedilum, certo? Então muita gente está perguntando como é que eu vou replantar ela. Ele tem série de peculiaridades nela. Por quê? É uma planta nativa da Ásia, né? E tem desde nível do mar até 2.800 metros de altitude na China. São espécies nativas, e daqui já é híbrido. Mas o importante na replante dela é tomar muito cuidado com a raiz, porque é diferente das orquídeas epífitas ou rupícolas. Por quê? A raiz dela, ele tem cheio de películas, chamado velame. Não pode prejudicar esse espelhinho, porque de lá que absorve a umidade. As orquídeas, por exemplo, Catreia, Phalaenopsis, tem orquídea lisa. Essa não, a raiz dela é tudo peluda. E é praticamente ela é terrestre. Então veja bem, essa planta, ó, já está saindo do vaso, ó. Tá vendo? Ó. Então tem duas opções. Ou eu corto aqui, só replanto essa parte, ou já aproveito, replanto tudo para trocar o substrato dela. Certo? Então veja bem, nesse caso, como o substrato está meio velho, eu vou replantar inteira. Olha como é que está cheio. Né? Então, ó, eu com cuidado, eu vou amassando, e eu tiro aqui, ó. Olha que estado está. Praticamente o substrato já não tem mais, em todo o tamanho desse vaso, ó, só ficou restinho de terra. Então, como é uma planta que necessita muito de umidade, se tivesse deixado nessa situação, fatalmente ele teria dificuldade em absorver umidade ou água, né? Então, veja bem aqui, tem algumas raízes velhas, tá? Se eu olhar direito a raiz dela, é tudo peluda, olha. Não é raiz lisa. Aqui está lisa porque estava em contato com o vaso. Mas se virar ela aqui, olha como é peluda. Parece que é cheio de algodão. Certo? Então eu, com cuidado, preciso ver como é que eu vou dividir ela. Aqui, as velhas estão cheias de raiz, mas vou ter que limpar ela. Essa parte aqui já está fora do vaso. E tem muitas raízes saindo, mas não desenvolve porque não tem substrato. Então o que eu vou fazer? Eu vou separar ela aqui. Olha aqui. Eu vou separar ela aqui. Olha, tem uma muda bonita aqui, mas está cheio de raiz aqui, está formando. Certo? Então é o mesmo processo das outras. Eu vou ter que limpar bem para não levar
fungos e bactérias. Se quiser aumentar a quantidade de muda, eu posso tirar aqui e fazer mais uma muda. Agora, se a pessoa não tiver acostumado muito a mexer com essa planta, é melhor deixar aqui. E depois que esse broto desenvolver, aí sim, ano que vem, replantar ela, fazer 2 mudas. Então, nesse caso aqui, eu vou mostrar como que se planta ela, certo? Vou deixar separado, mas aqui eu posso fazer, ó, 1, 2, né, ó, tá até saindo já a muda, tem raiz, certo? 3, 4, 5 mudas, então vou ficar com 7 mudas. Mas esse já, vou separar ela para poder entender. Hora de separar, precisa tomar muito cuidado com a raiz dela. Ó, certo? Vou limpar ela, né? Ó. Precisa ver se não tem raiz morta aqui, né? Sempre dá uma amassadinha. Se tiver oca é que está morta. Então, ixi, começou a chover. Olha, aqui já está morta, então a gente elimina ela. Aqui é uma muda. Aqui também tem, ó, várias mudas. Olha, já está saindo. Tem raiz boa, limpa ela bem. Aqui também a mesma coisa. Esse era a planta mãe. Olha o rizoma que ficou aqui. E cheio de raiz. Daqui que sustentava todas essas plantas. Então, vamos ver, ó. Se tiver raiz morta, tem que ser retirada. Olha. Então, dá para fazer uma muda aqui. Então, vamos ver. O que eu vou usar de substrato? Como essa planta é uma orquídea terrestre, pode ser plantado com terra vegetal, certo? Mas é uma planta que ele necessita mais de acidez do que outros tipos de orquídea. As epífitas, por exemplo, Catreia, Phalaenopsis, Cymbidium, ele precisa de mais acidez. Então, na matéria anterior da replante de Catreia, eu falei que no caso de não tiver tempo de replantar as orquídeas e o substrato está ácida, então nasce aquelas brilhantinas, tudo, e se não der tempo, usava cal hidratado em pó para fazer o pH voltar. Nesse caso do sapatinho não se deve de usar cal, porque ele precisa mais de acidez do que alcalinidade, certo? Então toma cuidado. Nas catreias, epífitas, tudo pode ser usado cal para controlar a pH. Mas no caso do sapatinho de algumas outras terrestres, não se deve de usar o cal. Que se ele ficar alcalino, ela não vai. Precisa tomar muito cuidado com isso. Acabei de limpar toda a sujeira com cuidado, para não afetar as películas dela, né? Está saindo um mudinho. Essas raízes sujas, eu não posso ficar passando a mão, limpar, porque prejudica a pelinha dela. É aqui que se absorve, né, esse pelinho. Então, a hora de lavar, se for catreia, essas coisas, podia lavar até com escova. Mas nesse caso não se deve de usar. A gente usa jato d'água. Olha aqui, né? Então toda essa sujeira a gente usa jato d'água. Olha. Olha como é que fica limpinho.
Olha como fica bonito. Saiu toda a sujeira, mas a película mantém ela. Esse que é importante. Então, lavei. Na verdade, é bom deixar algumas horas só para dar uma secadinha nela. Não pode secar muito, porque ele precisa de uma planta que precisa de muita umidade. Certo? Então agora vamos plantar ela. Hora de plantar, eu vou usar esfagno, musgo. Olha aqui. Pode ser usado terra, mas no caso eu uso musgo. Por quê? Porque quem usa musgo, todo ano tem que replantar. Quando usa terra, ela fica compactada e depois dificulta a penetração da água. Mas o musgo nós sempre mantém meio úmida, então é importante isso. Posso usar vasos de plástico, mas no meu caso eu acho que não convém. Eu procuro usar sempre vasos de cerâmica. Só que tem um pequeno segredinho aqui também, olha aqui. Só tem um furo, certo? Né? O pessoal coloca dreno direto aqui e tampa o buraco. Aí pode até empoçar água. Então o que eu faço? Eu uso, quanto mais saliente tiver, melhor. Eu coloco no fundo dela, ó, para não tampar o buraco. E depois eu preencho ela. Olha, é sempre interessante deixar dreno, viu? Nunca planta direto no vaso, porque aí vai usar muito mais substrato e vai encharcar. E pode apodrecer a raiz. Então eu uso essa parte, metade, praticamente metade é dreno, certo? Aí eu pego essa planta, e como já está no formato do vaso, é fácil, olha aqui. É só encaixar com cuidado aqui, certo? Ó. E depois eu preencho com o musgo. Eu posso fazer isso, certo? Mas tem outra opção também. Como ela está formato de vaso e é oco, se eu ficar empurrando aqui, posso prejudicar um pouco essa parte aqui que vai ser afetada. Então o que eu faço? Ó, é muito simples. Pego um chumaço de musgo e eu coloco ela aqui dentro. Olha aqui. E depois eu encaixo no vaso. Olha. Agora é só preencher. Olha, é isso. Só que tem um detalhe. Já reparou que eu plantei com essa parte saliente para cima, certo? Se fosse no outro vaso, até eu plantaria ele mais para dentro, assim. Ó. Eu vou mostrar como é que se faz. Já tem dreno, tudo. Então, o que eu faço? Pego o chumaço e enrolo ela aqui. Esse sempre faz isso para não prejudicar a raiz dela. Ó. E depois eu coloco. Ó, já está replantado. Eu não prejudiquei a raiz, simplesmente peguei pedaço, chumaço de musgo, coloquei e deixei. Só que veja a diferença, esse daqui eu plantei mais para baixo. E não preenchi com esfagno ou musgo aqui até a boca. Se preenche até a boca, quando sai o broto aqui, às vezes pode prejudicar o broto. Então, como tem espaço,
Aí sai essas mudinhas laterais, ó. Então, nesse caso, como vai sair muda lateral, eu deixo um pouquinho mais para cima. Olha aqui. Certo? Nós podemos usar esse tipo de cuia também que fica bonito. Lógico, no diâmetro menor. Mas eu prefiro vaso de cerâmica. Agora, no caso desse sapatinho, não posso usar esse que tem furo laterais para ventilação. Porque essa planta precisa de mais umidade. Certo? O local de deixar é sempre onde tem a claridade. Nunca sol direto. Porque como é a planta terrestre de sombra, se pegar o sol nas folhas, fatalmente ela vai queimar. Então, evite de deixar pegar a sol da tarde, principalmente da tarde. De manhã, no inverno, assim, até 7 ou 8, 9 horas, pode ser. Mas nunca no verão, porque daqui para frente começa a esquentar. Então, não é bom pegar sol. É isso. Então, se alguém tiver dificuldade, escreva que nós respondemos posteriormente ou fazemos outra matéria sobre replante das sapatinhos. Obrigado. Pessoal, deixe seu like, isso ajuda o meu canal a crescer.